Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Horizonte Espiritual. Estamos prosseguindo no nosso estudo do livro A Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Estamos iniciando hoje o capítulo 14. Esse capítulo é intitulado Oração e Cura. Então vamos aqui a orientação, o texto de Emmanuel. O que será que Emmanuel traz para nós como reflexão em relação a esse título, Oração e Cura? Recorres à oração junto desse ou daquele enfermo e sofres quando a restauração parece tardia. Entretanto, reflete na lei divina, em que todos obrigatoriamente nos entrosamos. Então vamos marcar esta frase que é muito importante, para o nosso estudo de hoje. Continua Emmanuel. Isso não quer dizer que devamos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidade do campo físico. Para tanto, seria preciso não haver sentimento. Sabemos sim quanto dói seguir noite e noite a provação dos familiares em moléstias irreversíveis. Conhecemos de perto a angústia dos pais que recolhem no coração o suplício dos filhinhos torturados no berço. Partilhamos a dor dos que gemem. Partilhamos a dor dos que gemem nos hospitais, como sendo sentenciados à pena última, e assinalamos o tormento recôndito dos que fitam, inquietos, em doentes amados os olhos que se embaciam. Emmanuel está trazendo aqui para nós algumas circunstâncias da vida, alguns acontecimentos que todos nós já passamos, ou ainda iremos passar por eles, Então ele vem trazendo essa realidade da vida na matéria. Esse sofrimento de nos vermos adoentados e principalmente de vermos aquele a quem a gente ama adoentado, Então é isso que Emmanuel está trazendo para nós. Mas nessa segunda frase que eu falei que é muito importante, ele diz, eu vou repetir a leitura, ele diz assim, ele nos traz então uma orientação para que a gente compreenda. Então ele fala, entretanto, reflete na lei divina em que todos obrigatoriamente nos entrosamos. Então existe sim, como o próprio Emmanuel trouxe para nós agora nessa primeira parte, existe toda uma problemática da vida, momentos de dificuldades que nos acometem aqueles que estão à nossa volta. Então ele traz essa realidade da vida material. Mas ele deixa claro que nós temos que compreender agora a lei divina, que é a lei que nos rege, e nos rege dentro desta matéria na qual nós estamos vivendo esta oportunidade reencarnatória. Aí, seguindo, Emmanuel diz, observa, porém, o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Ou seja, ele pede para que a gente possa observar como que nós, o mundo, a sociedade, todos à nossa volta, incluindo nós mesmos, nós violamos a lei de Deus. Nós violamos. Muitas vezes nós nos desviamos desta lei. Então ele pede para a gente observar. Pensa nos crimes perfeitos que injuriam a terra. Sabe, aqueles crimes que acontecem, que não tem a solução, não encontra quem fez. Então, entre aspas, crimes perfeitos, que a família
quer uma solução, espera saber o que aconteceu e não tem essa resposta. Então ele está falando assim, agora ele está trazendo essas dificuldades. Então ele diz, pensa nos crimes perfeitos que injuriam a terra, na insubmissão dos que se rendem às sugestões do suicídio, prejudicando os planos da eterna sabedoria e criando aflitivas expiações para si mesmos. Então, outra circunstância, né? E ele continua. Pensa nos processos inconfessáveis dos que usam a inteligência para agravar as necessidades dos semelhantes. E pensa na ingratidão dos que convertem o próprio lar em reduto do desespero e da morte. Então, Emmanuel está nos trazendo, pedindo para que a gente pense nesses acontecimentos, nessas circunstâncias que nós cometemos. Muitas vezes nós cometemos. Com licença, vou tomar uma aguinha, porque o tempo está muito seco e não há garganta, somente de alérgico que resista. Vamos lá. Medita, ainda continua Emmanuel, medita nos torvos compromissos dos que se acumpliciam agora com os domínios do mal, e perceberás que a enfermidade é quase sempre o bem exprimindo o reajuste, sustando-nos a queda em delitos maiores. Então aqui vem o entendimento daquela frase segunda lá no início que Emmanuel falou, para observarmos a lei maior. Aqui vem o entendimento nesse último parágrafo desse entendimento dessa lei maior. Então Emmanuel diz que a doutrina espírita nos ensina que nós somos os causadores dos nossos infortúnios, das nossas quedas, das nossas dificuldades, porque nós usamos o nosso livre-arbítrio em desacordo com essa lei maior, com essa lei de Deus. E quando nos afastamos desta lei de Deus, é quando criamos causas que nos trará consequências que são, obviamente, consequências difíceis, né? Nós nos afastamos da lei de Deus, então são consequências que virão como forma de enfermidade, né? Como forma de desdita, de sofrimento qualquer, de traição, de alguma perda, enfim. Existem vários sofrimentos, né? Então, nós angariamos essas consequências para nós, porque nos afastamos da lei de Deus. Então, ele diz, Emmanuel, que esses sofrimentos, essas consequências, muitas vezes elas chegam para nós, e no caso ele está falando especificamente das enfermidades, que essas enfermidades muitas vezes chegam para nós e nos limitam em algum momento da vida, né? Ou por toda a vida, ou nos limitam em um ponto ou mais pontos, né, da nossa trajetória. Por quê? Porque serve para nós como um cuidado, vamos dizer assim, um cuidado dessa lei maior, para que freie um pouquinho a nossa conduta e a gente não repita novamente, né? Não repita aquela causa, aquilo que nós fizemos anteriormente, ou até de uma maneira pior podemos fazer. Então essas enfermidades, muitas vezes ela vem desta forma, para que a gente se limite um pouquinho hoje e não tenha muitas condições de errar tanto novamente. Isso não é uma lei de justiça e misericórdia? Não é a lei de Deus tratando de nós com carinho e cuidado para que a gente sofra menos no futuro? Porque agora nós já conquistamos o agora, né? No que fizemos anteriormente. É claro que dentro da nossa conduta, nessa experiência terrena, se seguirmos bem a lei de Deus, se demonstrarmos essa boa vontade, esse entendimento, né, se transformarmos aí nosso sentimento, nossas atitudes,
É claro que por ser essa lei tão misericordiosa, aliás, melhor dizendo, e justa, ela, com certeza, os nossos sofrimentos serão amenizados. Serão amenizados. Mas só que nós estamos o quê? Nós estamos trabalhando para isso, né? Isso se for o caso. Mas independente disso, Emmanuel deixa claro para nós que essas enfermidades, muitas vezes ela vem sim, chega para nós porque trabalha ali como nos protegendo de nós mesmos. E isso é o entendimento da lei, que ele pede que a gente tenha. Então, muitas vezes nós oramos, e a gente faz, obviamente, porque é o nosso trabalho, é o que nós temos que fazer. É a atitude correta, né, do cristão. Nós oramos por aqueles que estão sofrendo. Nós oramos por aqueles que estão adoentados, né? E que a gente se compadece, porque afinal de contas nós temos sentimentos. E é para termos sentimentos. Mas às vezes a cura não vem, ou demora, né, muito tempo, não daquele jeito que a gente espera, que a gente quer que aconteça, orar quando a gente quer que aconteça. De repente isso não vai acontecer. E nós ficamos o quê? Perdemos a fé? Perdemos a esperança? Nos revoltamos? Não podemos, porque a nossa fé ela tem que ser raciocinada. É uma fé com entendimento. Se nós entendemos como pediu Emmanuel, lá no início do texto, se nós entendemos a lei de... Desculpa. Se nós entendemos a lei de Deus, nós vamos entender essas causas, essas consequências, né? E o porquê, talvez, daquilo que a gente espera não tenha ainda acontecido. Nós temos no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, né, dentro da codificação da doutrina espírita, em que, nesse capítulo, tem uma parte que Kardec então pergunta, assim, aos espíritos da codificação. O que é preciso fazer? Mais ou menos, não são essas palavras, mas o teor é esse. O que é preciso fazer para que a gente não tenha mais que sofrer determinada consequência, efeito de uma falta? Né? Então, basicamente, ele quer saber, nós temos as consequências das nossas faltas, né, do que causamos lá atrás, mas até quando essas consequências vão nos atingir? E ele está falando assim, ele fala de uma determinada consequência, então ele fala uma consequência. Então vamos supor, estamos falando no texto, Emmanuel traz a doença, a enfermidade, então vamos pensar numa doença específica. É uma consequência daquela causa lá atrás, né, daquilo que eu fiz. Então vamos pensar, como se Kardec estivesse perguntando, ok, mas então até quando eu vou ter que receber para mim, né, nas minhas existências, essa doença? Até quando? Porque eu criei ela lá atrás. Então vamos ver a resposta dos espíritos. Eles dizem para Kardec, então, que nós precisamos, para excluir definitivamente uma consequência, a consequência de uma falta, nós temos que, em primeiro momento, nos arrependermos. Porque é o primeiro passo para que caia, né, vamos dizer assim, caia a nossa ficha, né, daquele erro que nós cometemos. Então, é o arrependimento. Primeiro passo, primeira etapa. Segunda etapa, vem a expiação, que é esse momento desse sofrimento que nós estamos passando, por conta desta falta. Terceiro passo, terceira etapa, seria aí, então nós temos o arrependimento, a expiação e nós temos a reparação. A reparação seria então a terceira fase. Então nós nos arrependemos, porque tem que mexer aqui no nosso coração, no nosso íntimo, tem que doer para nós aquilo que eu fiz, né? Quando cai a nossa ficha de entendermos que agimos errado. Então nós nos arrependemos, depois nós expiamos, que é receber aquela consequência, e aí a gente tem que ver como trabalha com ela, não é mesmo? Dentro desse entendimento que a doutrina espírita nos traz. E, por fim, a reparação. Reparar com aquele, ou com aqueles, ou com aquele grupo, com aquela sociedade, enfim,
reparar com o mal que eu fiz, reparar com o bem. Então, são essas três etapas, né, para que a gente se veja realmente isento, né, daquela falta, daquela consequência. Aquela consequência específica não nos atingirá mais. Primeiro, nosso arrependimento. Segundo, a nossa expiação, mas da forma correta, né, que é sem revolta, com entendimento, nos transformando, nos melhorando diante dessa expiação. E, por fim, a reparação. Aí sim, nos livramos daquela consequência. E é isso que acontece, é a lei de Deus agindo, né, por nós e para nós, né? Aí nós temos aqui, para finalizar esse capítulo, Emmanuel diz assim, então: organizemos assim o socorro da oração junto de todos os que padecem no corpo dilacerado. Então ele fala, ore, sinta, se compadeça, se envolva, né? Mas, aí vem o mas, se a cura demora, jamais nos aflijamos. Seja o leito de linho, o leito de seda, de palha ou de pedra, a dor é sempre a mesma. E a prece em toda parte é bênção, reconforto, amparo, luz e vida. Lembremo-nos, no entanto, de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa, né? Então está falando no corpo material, são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia divina, à farmácia de Deus. Então, Emmanuel fala para nós que devemos sim orar, devemos sentir, devemos distribuir a nossa solidariedade àqueles que padecem, com toda certeza desse mundo. Nós precisamos sermos irmãos, né, fazendo tudo isso. Mas se a cura demora ou ela não vem, que a gente não nos aflijamos. Ou seja, o espírita, quando nós estudamos profundamente, quando nós tentamos compreender profundamente, mesmo dentro das nossas limitações, nós já olhamos para as coisas da vida e para todos que estão à nossa volta de uma maneira diferente. Já olhamos de uma maneira diferente. Já temos que buscar este olhar, que é o olhar de compreensão. Como Chico Xavier conta em um momento, né? Ele sempre visitava as pessoas, né, que estavam doentes, necessitadas. Ele sempre tirava ali o tempinho dele para fazer visita, fazer um evangelho, levar sua solidariedade. E numa casa, na realidade um casebre, né, muito, muito pobrinho, muito, muito humilde, tinha uma mãe e um filho. O filho já adulto, muito pobres, muito pobres. E o filho, que já era adulto, totalmente dependente da mãe, porque ele tinha limitação na locomoção, na fala, no entendimento, ele nasceu com toda essa problemática. Então, quem estava ali com o Chico, ele sempre estava acompanhado, né? Falou, nossa, mas que situação, né? Realmente uma situação triste, né? Penosa. Mas que situação lamentável, né? Que dó, que tristeza, enfim, é o que a gente fala, não é mesmo? Porque nos compadecemos, e Chico também, tanto que ele fazia as visitas e que ele se importava com todas aquelas pessoas, né? Mas Chico sempre dando lição também para nós, né? E ele dizia que ele estava feliz, olha só que interessante, dizia que ele estava feliz de ver aquele espírito sendo tratado tão maravilhosamente bem, apesar de todas as dificuldades, né? Tratado tão bem, com tanto carinho, zelo e amor por aquela mãe, porque eram espíritos com necessidades importantes de ajustes, aquela mãe e aquele filho. Então ele via, porque ele via ali o passado, né?
Ele viu o passado e ele tinha, obviamente, Chico, todo esse entendimento. Então ele não viu ali aquele sofrimento material apenas, né? Embora estivesse ali estampado. Ele viu o quê? A lei de Deus agindo. Ele viu o espírito, né? Qual que era a benesse daquele sofrimento todo de hoje para aqueles espíritos. Eles iam sair dessa reencarnação, né, pelo que o Chico comenta, né, pela situação, eles sairiam daquela reencarnação sofrida vitoriosos e felizes. Então esse é o olhar que nós temos que ter. Mas isso não impediu Chico nunca impediu de visitar todas essas pessoas, de tentar ajudar, levar alento, alimento, ou o que fosse possível para ele, né? Sempre levando esse amor, essa acolhida, o Evangelho de Jesus. Então ele fazia aquilo com amor. Ele se importava com todas essas pessoas e os seus sofrimentos. Mas ele entendia que por trás de tudo isso que era estampado, era a lei de Deus agindo para o melhor para aqueles espíritos. Embora seja ainda difícil para nós, né, em muitos momentos, não temos essa elevação de Chico Xavier, nem todo esse entendimento, mas estamos buscando. E se estamos buscando, o nosso olhar já tem que começar a ser um pouquinho diferente. Temos que olhar o que é a vida espiritual, não só a vida material. E é isso que Emmanuel fala para nós aqui. Né? Se nada aconteceu daquilo que nós esperávamos, é porque com certeza aquilo era o melhor que era para acontecer, o melhor para aquele espírito dentro da sua vida imortal, não na matéria dessa vida de hoje, como ele se encontra nesse momento. E isso é para todos nós, né? Essa nossa reflexão. Aí nós temos no Livro dos Espíritos, questão 920. É uma pergunta simples que Kardec faz, mas está dentro do nosso tema, desse capítulo, e é importante que a gente compreenda. Kardec pergunta assim, então é a questão 920 do Livro dos Espíritos. O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Uma pergunta simples. Podemos ser felizes plenamente, completamente felizes aqui? E eles respondem que não. Não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele, né, ou seja, de cada um de nós, amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então, olha que interessante, foi o que comentamos anteriormente. Felicidade total, completa, plena, não teremos aqui, porque ainda somos espíritos inferiores. Ainda não entendemos, não compreendemos completamente, ainda não agimos sempre dentro da lei de Deus e do Evangelho de Jesus. Ainda não fazemos isso. Ainda temos nossas faltas, ainda temos as consequências que irão nos acompanhar, né? Em outras, reencarnações, para que a gente se torne, então, esse espírito puro. Por isso, não temos essa consciência toda do que é certo e errado, do que é felicidade, do que é caridade, ainda estamos buscando todo esse entendimento. E por isso não temos condições dessa felicidade plena. Os espíritos deixam bem clara essa resposta para Allan Kardec. Mas, dentro do nosso trabalho, da nossa busca, daquilo que estamos conquistando moralmente, podemos sim amenizar esses males, essas consequências e sermos felizes no máximo que se pode ser aqui encarnado. E é isso que estamos buscando. E é isso que a doutrina espírita traz para nós como oportunidade dentro de todo esse ensinamento, né? Que a gente compreenda essa lei de Deus, que a gente compreenda os exemplos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, para que as nossas decisões, o nosso uso do livre-arbítrio, seja o mais coerente possível dentro dessa lei que nos rege. Sendo desta forma, nós vamos diminuir essas consequências difíceis, né? Nós vamos ter o quê? Apenas felicidade, consequências boas,
que vão chegar para nós, né? A vida vai nos devolver estas coisas boas, porque a nossa conduta está sendo diferente. Mas, mais uma vez, sempre reafirmando, a doutrina espírita nos deixa muito claro, e Jesus nos deixa muito claro, que a responsabilidade é 100% nossa. Tanto que Jesus dizia muitas vezes, né, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, quando ele curava alguém. Ou seja, a responsabilidade é sua, é a minha e é nossa, nossa responsabilidade. Então, esse capítulo, como todos desse livro, muito importante, Oração e Cura, capítulo 14 do livro Seara dos Médios, nos fazendo refletir, né, quanto a essas consequências que chegam até nós, inevitavelmente, porque está dentro dessa lei maior que nos rege, dentro dessa lei de causa e efeito. Eu agradeço muito mesmo a atenção de todos vocês, o carinho de estar aqui comigo. Se vocês gostaram deste vídeo, do tema, se interessam, curta, né? Compartilhe, para que a divulgação da doutrina espírita, essa doutrina tão consoladora, possa chegar, né, a mais pessoas, a mais consciências, a mais corações. Comentem também, né? Vamos conversar aqui nos comentários, e eu vou deixar na descrição do vídeo a questão 920, capítulo 7 que eu mencionei, lá do livro Céu e Inferno, e vamos seguindo aí no nosso estudo do livro Seara dos Médios. Eu aguardo vocês, então, para o nosso próximo encontro. Fiquem todos na paz de Jesus. Muito obrigada.